Você pode, às vezes, né, tentar com a universidade, para ver se a universidade banca, mas, infelizmente, é mais raro. Mas muitos congressos hoje estão sendo online ou híbridos. Né? Quem quiser vai fisicamente, quem quiser participa de casa, tem toda a estrutura para você acompanhar online. Então, fica aí também uma dica quando vocês começarem a desenvolver também suas pesquisas, né, estiverem um pouco mais aprofundados nas suas pesquisas aqui na universidade, quando houver a oportunidade de apresentar num evento, participem, certo? Tentem colocar o seu trabalho. Ou se não, pelo menos como ouvintes, participem, vejam o que está sendo desenvolvido, os trabalhos que estão acontecendo. Uma sugestão que eu posso dar é que vocês participem como ouvintes do período de apresentação de trabalho do curso. Agora, no final do semestre, vai ter a apresentação dos trabalhos dos alunos que estão finalizando, entregando os seus TCCs, eles vão apresentar. Aqui na UFC não tem defesa, não vai ter uma banca e a pessoa não vai defender na hora, não. Aqui a gente trabalha com pareceristas. Então, a pessoa termina o seu TCC, submete para 2 pareceristas, que são 2 professores, né, do departamento, e os professores, as professoras vão emitir o parecer em cima do trabalho. Então, no dia da apresentação, a pessoa apresenta o seu trabalho e o professor da disciplina de seminário, que organiza o evento, vai fazer a leitura dos pareceres. Pronto, esse é o movimento. Mas eu sugiro que vocês participem para ver os trabalhos, ver o que a pessoa está fazendo, o tipo de pesquisa que se desenvolve aqui, tá bom? Quando for chegando mais próximo, eu acho que esse semestre eu vou ter uns 2 que vão, os 2 orientantes que vão apresentar, aí eu vou tentar ver se eu me lembro de mandar um convite para vocês e dizer o dia. Normalmente é numa sala de aula, né, junto com a turma, mas a turma costuma ser pequena, qualquer coisa eu falo para o professor para ver se a gente pega uma sala maior e tudo mais, para vocês participarem, verem. Eu acho interessante, né? Vocês estão no começo, mas já terem um vislumbre do que vem lá pelo final, tá bom? Fica a minha sugestão. Então, o primeiro Congresso Internacional de Linguística ocorreu em 28. Já a linguística aplicada, embora tenha começado a existir em torno dos anos 40, então tá aí, né? Um pouquinho antes do que vocês estavam falando, teve uma associação constituída, né, a AILA, a Associação Internacional de Linguística Aplicada, e o primeiro evento apenas em 1964. Então demorou um pouquinho entre o surgimento da linguística e a definição da linguística aplicada também como ciência. Demorou um pouquinho aí. Né? Dessa forma, você pode perceber que o surgimento da linguística aplicada é posterior ao estabelecimento da linguística como ciência. Então, primeiro, a linguística se embasou como ciência e a linguística aplicada foi dando seus passos até a década de 60. Mas, na verdade, ela surgiu, né, a percepção da linguística dessa forma, né, de linguística aplicada, surgiu nos anos 40. Por quê? O que foi que aconteceu na década de 40? Tem muito a ver com uma palavrinha que surgiu aqui na conversa, né, a questão da globalização. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um evento de terríveis proporções, né, para a humanidade, mas que trouxe também uma série de mudanças sociais e culturais em vários países do mundo inteiro, né? Ela afetou praticamente o mundo inteiro. E os estudos linguísticos acabaram tomando, né, um caminho nessa época por um motivo que, infelizmente, também não é, como é que eu vou dizer, ele foi feito para ajudar nos esforços de guerra. Né? Então, como muitas coisas foram feitas, foram criadas e hoje a gente aproveita, mas que foram feitas para isso. Né? O período de guerra foi o período que a sociedade mais desenvolveu. Por bem ou por mal, né? Mas a gente hoje vive as consequências disso, né? Não tem jeito. E a linguística aplicada meio que foi desenvolvida nessa época também. E aí, qual seria a motivação? Né? Ela foi desenvolvida ou surgiu na época da Segunda Guerra Mundial. Para quê? Eu falei que tem a ver com os esforços de guerra, mas e aí?
países, né? Comunicação entre diferentes países, certo? Alguém levantou a mão aqui? A comunicação entre os aliados de diferentes países para que os ministros não soubessem que eles estavam se comunicando. Beleza. Alguém levantou a mão aqui? Não. Então, você tem a questão da comunicação entre os aliados, mas tem um outro ponto também. Não vai ajudar as forças do próprio país, não é a propaganda de guerra. Propaganda de guerra, certo? Eu acho que vai discutir também segundo os países. Isso, também. Ficar códigos não unificados. Isso. Exato. Então, não só para unificar os países que estavam, né, em união, né, os países é o eixo e os aliados, né? Então, os países aliados ou os países com seus grupos, né, os respectivos grupos, para se comunicar, mas também para tentar compreender as formas de comunicação dos países inimigos, né? Então, veja, foi o que eu falei um pouco antes. É um processo natural você ter um povo que se desloca, que se afasta do seu grupo original e tem contato com outro grupo, certo? Aí foi o que eu falei, um processo que pode demorar décadas ou séculos, se cria ali todo um fenômeno, todo um conjunto de fenômenos linguísticos. Isso não é estabelecido por nenhuma língua, nenhuma regra, simplesmente acontece. No período de guerra, foi uma incursão, né, um momento que esse encontro foi forçado. Você tinha imediatamente, né, por força mesmo, por obrigação, pessoas de diversos países lutando lado a lado. E esse povo precisava se entender, né? Então, a partir daí, quando há esse choque imediato, né, e essa necessidade imediata desse processo de comunicação, é que é realizado um movimento de tentativa de se estabelecer uma forma comum de linguagem, pelo menos uma forma que todo mundo pudesse se entender, né? E, como eu falei, também entender o inimigo. Foi o grande surgimento dos códigos, né, e da quebra desses códigos. Tem um personagem que, infelizmente, sofreu muito por conta da atuação dele, que é o Turing, né? Alan Turing. E ele foi um grande responsável pelo desenvolvimento de linguagens computacionais para quebrar os códigos inimigos. Mas ele sofreu bastante durante o processo, sofreu por questões pessoais também, né? Mas ele é até hoje considerado um grande... Né? Eu não sei se ele é o pai da computação, porque aí o título vai para o Babbage, que é o cara que é anterior a ele, que desenvolveu alguns mecanismos mais básicos. Mas ele é talvez o pai dos códigos, né? Talvez o pai da programação, vamos dizer assim, né? Porque o Babbage criou os instrumentos de hardware, né? Mas o Turing a partir dos estudos do Turing, você tem até hoje os processos de inteligência artificial baseados muito naquilo que ele desenvolveu. Tanto é que existe o teste de Turing, né, que a pessoa entra em contato com a inteligência artificial para saber se é uma pessoa ou um computador. E aí, baseado nisso, tem um filme também chamado... Esse daí fala a história do Turing, né? Mas sobre inteligência artificial é o Ex Machina. Muito bom. Então, como a gente falou aqui, né? Para o bem ou para o mal, a linguística aplicada surgiu nesse fenômeno, né? Então, o surgimento da linguística aplicada se deu no período da Segunda Guerra Mundial, tendo como principal motivação o interesse estadunidense de desenvolver metodologias de ensino para o inglês como língua estrangeira para melhorar a comunicação com aliados e para decifrar mensagens dos inimigos. Então, as principais razões pelas quais teve que haver esse movimento. E por que a linguística não deu de conta disso? Porque isso daí não estava imposto em regra nenhuma. Era uma guerra. Não tinha gramática, não tinha lei para resolver isso aqui, não. Isso aqui, os teóricos tiveram que pensar na hora. E agora? O que a gente faz, né? E aconteceu esse fenômeno, e até hoje, eu vou mostrar mais na frente, tem um slide, existe um departamento do Exército Americano que é voltado especificamente para o ensino de línguas, né? Onde os soldados, não são soldados, mas agentes federais,
enfim, treinam nesse local para aprender línguas o mais rápido possível. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês, se der tempo até um videozinho. Na época, o método de ensino de língua estrangeira que vigorava era o método da gramática e tradução. Aí vamos dialogar de novo com a linguística, né? Eu não sei se você já... O Diego já falou sobre isso, o método de gramática e tradução? Não, o Diego fez a apresentação da turma na passada. Ah, você ainda não, né, não se desenvolveu, né? Pronto. Você não vê, essa disciplina é de teorias de ensino de língua, né? O primeiro grande método de ensino de língua é o método de gramática e tradução, que aí é baseado nessa questão estrutural. Para mim, aprender uma língua, basta eu ler a gramática da língua. E aprender o vocabulário e traduzir. Pronto, morreu, é isso, a língua é só isso, né? Então, esse era um método que se usava. E, em certa medida, até hoje você ainda tem resquícios dessa metodologia por aí. Você vai no curso, não, aqui é o método comunicativo, communicative approach. Aí você vai assistir uma aula, aí tá lá, ainda sutilmente, né, o professor ainda na gramática, tentando traduzir palavra por palavra, né? Não tem jeito, como eu disse, dificilmente você derruba totalmente a base de alguma coisa. Né? Mesmo hoje, com o pensamento na metodologia comunicativa, está lá ainda o resquício. O método audiolingual, você ouviu falar? O método audiolingual, que é o método de repetição. Tipo, repeat, né? Os drills, né? Você tem uma frase, você repete ela, muda uns elementos. I drink water, aí todo mundo repeat. I drink water. I drink milk, repeat. Né? É o método chamado audiolingual. Mesma coisa. Tem curso que diz que é 100% comunicativo, para quando você vai ver a atividade, é o professor. Come on, guys, repeat. A hora que faz isso aqui. Então, quer dizer, não tem como você eliminar totalmente uma teoria. Você constrói em cima dela, mas os resquícios dela ainda estão sobrevivendo. Então, o método era esse. Mas não tinha como eles ensinarem, né, os soldados em tão pouco tempo através desse método, que é um método altamente cansativo. Você tem que ler a gramática todinha da língua, tem que decorar tabelas e palavras, e isso tudo ainda num esforço de guerra. Né? Então, teve que se criar novas metodologias para esses soldados poderem aprender, e no caso, aprender inglês, né, que é a língua dos aliados, né, dos britânicos, dos americanos. Então, eles disseram, quem estiver do nosso lado tem que aprender inglês, para poder se comunicar. Né? Esse método baseava-se na teoria behaviorista, utilizava-se da leitura, da tradução e da exposição das regras gramaticais para a aprendizagem. Aí também o que é a teoria behaviorista. É uma outra teoria, né, que vocês vão ver na outra disciplina comigo, de que nós, seres humanos, aprendemos as coisas através dos nossos comportamentos, né, o behavior, né, a forma como nos comportamos. Então, uma criança, ela vai imitar os comportamentos de quem estiver ao redor dela. Então, o modo como o pai e a mãe falam ou agem, a criança vai se comportando do mesmo jeito, vai imitando, né, vai vendo aquele comportamento e reproduzindo. Quando a criança vai para a escola, ela tem contato com outros comportamentos, porque cada criança é criada numa casa diferente, um comportamento diferente. Então, ela vai gerando novos comportamentos. Né? E a língua seria a mesma coisa. Você aprenderia uma língua estrangeira, mais ou menos como você aprendeu a sua língua mãe, através desses processos de imitação de comportamento. Né? Só que hoje a gente sabe também que não é bem assim, né? Tem pessoas que talvez aprendam melhor dessa forma, mas tem pessoas que não conseguem se adaptar tão bem a essa metodologia, né? Ou a esse pensamento de aprender por imitação. Mas, enfim, como a necessidade de comunicação entre pessoas que falavam diferentes línguas era crescente devido à guerra, esse método se mostrava ineficiente, né? Porque não tinha tempo de você fazer isso. Então, como é que eu vou aprender uma segunda língua do jeito que eu aprendo a primeira língua, sendo que a minha primeira língua eu não aprendi porque eu estava no meio da guerra? É um contexto completamente diferente. Como é que eu vou ter tempo de estar lendo e decorando material? Eu não tenho tempo. A qualquer momento eu é chamado para ir para o canto. A comunicação tinha que ser resolvida o mais rápido possível. Dessa forma, é iminente o desenvolvimento de novas metodologias de ensino de língua estrangeira. Portanto, a necessidade de desenvolvimento de pesquisa nessa área.
Então, ao mesmo tempo surgiu a necessidade de se criar novas metodologias, se criar novas ferramentas, novas ideias, e que permanecem também, muitas delas até hoje. Um método como eles tentaram entender os funcionamentos do ensino de línguas, até hoje nós ainda temos resquícios dentro da abordagem comunicativa. O trecho a seguir, retirado de Richards e Rogers, mostra a urgência estadunidense no desenvolvimento de metodologias de ensino do inglês como língua estrangeira. But the entry of the United States into World War II had a significant effect on language teaching in America. To supply the US government with personnel who were fluent in German, French, Italian, Chinese, Japanese, Malay, and other languages, and who could work as interpreters, code room assistants, and translators, it was necessary to set up a special language training program. The government commissioned American universities to develop foreign language programs for military personnel. Thus, the Army Specialized Training Program, ASTP, was established in 1942. 55 American universities were involved in the program by the beginning of 1943. Então, o método que eles criaram foi o Army Specialized Training Program, um programa de treino especializado do Exército. E da mesma maneira como os soldados têm que obedecer uma hierarquia dentro do Exército e têm que obedecer estruturas e normas, etc., o ensino de língua foi adaptado para essa mesma forma. Então, simultaneamente, como eles tinham os comandos e as atividades que tinham que fazer no dia a dia, entre elas estava o aprendizado dessa língua. E de uma forma hierárquica e, o mais importante, que é utilizado, como eu falei, nessa instituição até hoje, de forma extremamente, como é que a gente chama, de impacto, assim, ela não é de longo prazo, é de curto prazo e de imersão completa. Então, os alunos eles tinham que estar totalmente focados nesse processo e essa tentativa de conseguir fazer esse diálogo da forma mais rápida possível. Então, uma imersão total, uma exposição forte e com o foco na comunicação, como a gente vem falando aqui. As estruturas linguísticas, nesse momento, não podiam ser o foco, não dá tempo de você decorar gramática e vocabulário. Tinha que ser nos processos comunicativos. E aí foi nessa hora que a linguística não deu conta desse processo e ficou para a linguística aplicada, que naquela época, obviamente, não tinha nome, nem forma, nem nada. Apenas o fenômeno nasceu. Aí você diz, a gente não tem como se confiar nisso daqui, a gente tem que criar a nossa própria metodologia, voltada para os processos de comunicação, sem se preocupar muito com as questões de língua, de fato. Né? Esse sistema funcionou tão bem na época, que no ano seguinte, mais de 55 universidades americanas já estavam implementando o mesmo sistema. Ainda dentro do processo de guerra, mas você já estava com esse sistema disseminado. Justamente porque eles perceberam que a mudança de foco, aliada à pressão da situação, estava fazendo com que aqueles soldados conseguissem efetivamente se comunicar, sem precisar ficar preocupado com isso aqui. É o que eu falei lá atrás, né? Eu posso aprender uma língua indo só viver no local? Pode. Claro que pode. É o processo de imersão. Você vai estar lá, você comprar um pão na padaria, você tem que falar a língua. Não tem como você usar outra forma. É diferente daqui, por exemplo, que a gente aprende inglês na sala de aula, mas do lado de fora você não pratica o inglês assim na rua, né? Se você for comprar pão em inglês aqui, aí é que você vai conseguir. Mas... carioquinhas? É onde 6 carioquinhas? Pois é, né? Você está comigo. Então, quer dizer, o foco é que teve que ser alterado. E na hora que alterou-se esse foco, foi que se percebeu a importância dos processos que estão fora dos limites da língua. Né? Então, a linguística ela fica dentro dos limites. A linguística aplicada nasce quando o foco do aprendizado da língua tem que sair desses limites. Tem que dizer, não adianta. Não tem como eu ficar só nisso aqui. A gente tem que treinar esse povo de outra forma. Então, é aí que surge essa diferença, quando se quebra essa barreira. Ok? Deu para entender o processo? Né? Então, a linguística ela fica dentro dos limites.
A linguística aplicada nasce quando o foco do aprendizado da língua tem que sair desses limites. Tem que dizer, não, não adianta. Não tem como eu ficar só nisso aqui. A gente tem que treinar esse povo de outra forma. Então, é aí que surge essa diferença, quando se quebra essa barreira. Ok? Deu para entender o processo? O surgimento da linguística aplicada se deve grandemente à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que é a necessidade de capacitar intérpretes e tradutores de diversas línguas para o inglês. Portanto, o governo americano investiu na formação de um programa de treinamento, que é o que eu mostrei anteriormente. Assim, diversos linguistas concentraram esforços para contribuir nessa empreitada, desenvolvimento de metodologias do ensino de inglês como língua estrangeira. Então, esse fenômeno de que eles encontraram uma outra forma de se ensinar uma língua, né, no caso o inglês, que não fosse dependente das estruturas linguísticas especificamente, foi que deu o pontapé inicial a se pensar as mais diversas formas de ensino de língua. Que vocês vão ver tanto nessa disciplina, como também na disciplina da disciplina do Diego, né, de teorias de ensino de língua. Vocês vão ver que logo se percebeu a variedade imensa de possibilidades. Hoje, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, no YouTube, sobre métodos de ensino de língua inglesa, vocês vão ter vídeo de toda forma. Gente que ainda usa, né, mais ou menos a gramática e a tradução. Gente que se usa de ferramentas comunicativas. Gente que se usa de jogo. Hoje em dia, uma grande vertente do ensino de língua é a vertente da gamificação. Você ouviu falar? Né? Então, o que é a gamificação? É você usar elementos de jogo numa coisa que não é jogo. Acho que alguém falou do Duolingo, se não me engano, em algum momento. Né? O Duolingo é uma plataforma de ensino de língua inglesa gamificada. Ele não é um jogo, mas ele tem elementos de jogo, né? É tipo um joguinho, complete a frase que tá faltando, mas é muito repetitivo. Mas ele não é um jogo no sentido de que, primeiro, ele não tem um objetivo último, né? Não tem um final. Mas é divertidinho. Não, sim, mas ele é gamificado para isso, né? Para que ele torne uma atividade que, em teoria, seria maçante uma atividade divertida. Eu costumava dar aula para crianças no meu curso, aí eram crianças, tipo, o básico do básico de inglês, então eles estavam aprendendo coisas como as cores. E eu lembro que eu tirei um tempinho, aí eu fiz tipo um joguinho da memória para eles jogarem. E um lado, uma das cartas eram os personagens de A Patrulha Canina, e outro lado eram as cores que esses personagens tinham. Aí eu fazia aí eu fiz eles pegarem, tipo, os personagens e ligarem com as cores para eles aprenderem. Perfeito. Excelente. No caso, isso daí tem outra área que estuda isso, né, que é a questão do filtro afetivo. Alguém falar dessa? São muitas informações das teorias, né? O que é o filtro afetivo? Quanto maior, isso que estabeleceu foi um australiano chamado Stephen Crash. Ele disse que quanto maior o filtro, ou seja, quanto mais barreiras existem entre você e o aprendizado de língua, mais difícil é o aprendizado. Ou seja, você chega numa sala de aula, o professor é autoritário, o clima da sala de aula é opressor, as atividades são cansativas, né? Não tem nada que lhe motive. Aprender a língua já é difícil. Aprender a língua nesse sistema se torna uma tarefa ainda pior. Então o filtro está alto, tem muita coisa para você chegar. Quanto menor o filtro, quanto menos barreiras, né, o professor que está lá disposto a ajudar, que vai te acompanhar, tem uma didática de aconselhamento, de acompanhamento, um material bacana que você fez, você pegou uma atividade, em teoria, muito técnica e transformou, deu a ela um caráter afetivo. Né? O filtro afetivo, né? Do sentimento mesmo. Então você tornou aquilo totalmente agradável para o seu público. Né? Então você diminuiu o filtro e as crianças tiveram uma facilidade maior de interagir. Então esse tipo de pensamento não existia antes da linguística aplicada. O pensamento era aprender uma língua, era ler a gramática e decorar o vocabulário. Só isso. Hoje a gente entende que é muito mais do que isso. Muito, muito mais. Outra vertente de ensino de línguas associa a língua e a cultura. Né? A gente estava falando aqui do Esperanto, porque também houve não, ainda há, né?
uma rejeição ao Esperanto? Porque o Esperanto é uma língua que não é associada com uma cultura. Não tem um povo, né? Tivesse uma série da Netflix. Só existe a estrutura, a gramática. Quando você vai aprender inglês hoje, você pode pegar qualquer livro, como o que eu estou usando, né? O Straightforward que eu estou usando. Tudo tem a ver com algum aspecto cultural do povo. Ou americano, ou britânico, ou canadense, ou australiano, que seja. Mas tem que estar relacionado a algum aspecto cultural, porque a língua não existe sem o povo. Tá falando lá, quem está falando do povo que estava tentando manter a língua viva, né? Pois é. A cultura é que tenta manter a língua funcionando. Quando a gente fala de línguas mortas, é porque aquela cultura, né, já ficou para trás. Né? Não existe mais resquícios, ou, aliás, existem resquícios, não existe a aplicação, a cultura viva. Né? Então, por isso que a gente entende que a língua está morta, porque aquela cultura está morta nesse sentido. Né? E só tem os resquícios dela, não tem mais ela de fato, né? Os fósseis, né? Por exemplo, uma coisa que vocês vão ver é que de onde vieram as línguas, né? Por que existem tantas línguas diferentes, mas apesar de tudo, por que ainda existem elementos tão básicos e que são compartilhados? Existem alguns elementos que você consegue ver resquícios em diferentes línguas, e quanto mais você volta no tempo, você vai percebendo que em algum momento elas estavam próximas. Né? Então, hoje em dia, a teoria mais aceita é de que a língua mais antiga ocidental é o proto-indo-europeu, é a língua mais antiga que deu origem às nossas línguas ocidentais. Só que ninguém sabe como ela era. É só uma ideia que se tem, porque as línguas vão em algum momento se juntando, né? A gente vai voltando no tempo. E só que chega num ponto que não tem mais com que você trabalhar, né? Porque daí para trás, aí de fato, está morto mesmo. Não tem o que encontrar. Pra você ter uma ideia, um grande desenvolvimento para a gente entender as línguas antigas, principalmente os hieroglifos egípcios, foi um artefato chamado Pedra de Roseta. Você já ouviu falar? Sim. Eu acho que ele está exposto, não sei se é no Louvre, em algum museu. Que é uma pedra, de fato, é um bloco, uma pedra, onde tinha o mesmo texto escrito em 3 idiomas antigos. Né? Eram os hieróglifos egípcios, não sei se era escrito cuneiforme e acho que grego. Né? Estava lá o mesmo texto. Então, a partir dessa chave de tradução foi que eles conseguiram entender o significado. Mas, quanto mais você volta, menos a gente tem. Né? Não tem registro. Então, a gente está... O máximo que se chega é isso daí. Então, voltando para cá. Então, hoje nós temos essa grande variedade de possibilidade de ensino de língua devido a essa percepção de que não tem como ficar só na língua. Outra percepção também muito errônea é de que as línguas são variadas, né? Tudo que tem numa língua tem na outra língua. Isso não existe. Tem muita coisa que só existe numa língua. Por quê? Porque é a necessidade da cultura que gerou aquela língua. Né? Os Inuit, né, que é o chamado de esquimós, né? Eles têm várias palavras para neve, porque para eles é uma coisa que eles conseguem identificar os tipos de neve diferentes e dão nomes diferentes. Mas o português brasileiro só tem uma palavra, neve. Se a gente olhar, vai diferenciar uma da outra. É tudo branco. Sobre isso aí que você falou, quero até recomendar um vídeo do Ashur Emari, que se chama... Um livro de quem? Um livro não, um vídeo do Ashur. Ah, do Ashur, sim. Que é sobre os gregos não viam verde. Porque essa questão de nomeação das cores, por exemplo. Tem culturas que o rosto, por exemplo, eles têm diferentes nomes para cor verde, enquanto a gente identificaria só. É um livro interessante sobre como essas... Como é o nome? Os gregos? Eu acho que é os gregos não viam verde. Os gregos não viam verde. Pois é, isso é um exemplo perfeito. A língua se desenvolve, né? E, assim, primeiro se desenvolve a linguagem, né, naturalmente, e em algum momento da história eles decidem estabelecer. Não, as regras são essas. A gente chegou no ponto. E as regras são essas aqui. Ele tá no último O período. que sai daqui eles são fenômenos a mais, mas a nossa língua é essa daqui. E se você for ver,
realmente é só a base da base. Não, eu acho que não existe ninguém que use a língua única e exclusivamente como ela está na gramática. E são fenômenos a mais, mas a nossa língua é essa daqui. E se você for ver, realmente é só a base da base. Não, eu acho que não existe ninguém que use a língua única e exclusivamente como ela está na gramática. Deve ter algum doido por aí. Nem autores. Você lê um texto hoje, ninguém vai dizer tu fostes, vós vieste. Só se já morreu. Né? Quer dizer, a língua realmente, a língua, né, a estrutura, as leis, as regras, elas são só a base mesmo. O resto, deixa com a gente. a gente resolve, né? E resolve tão bem, o ser humano tem uma capacidade de comunicação tão sensacional, que a gente, e claro, depende muito também da sua predisposição a passar vergonha. Você pode se meter num país que você não sabe nada da língua e conseguir se virar. Você aponta, você desenha, você faz mímica, até você conseguir chegar no resultado que você quer. Né? Agora, claro, quanto mais você conhece da língua, né, do idioma, aí você tem mais ferramentas para trabalhar, mas uma hora dá certo. Né? Existem, inclusive, como a gente já comentou aqui, alguns gestos, símbolos que são até meio universais. Se você chegar numa lanchonete na Rússia, eu tenho certeza que se fizer isso aqui, ó, eles vão entender. Tá com fome, quer comer. Aí eles vão te dar o menu. Vai apontar. E aí você vai apontar. Se você conseguir identificar pelo menos a foto, ou mais ou menos o que seja aquilo ali, aí pronto. E pronto. Aí você come lá, você comer na unha de porco. Aí eu falei, quanto mais você souber, mais ferramentas você tem, mas dependendo da sua predisposição para tentar, né, fazer a comunicação acontecer, até sem saber você se vira. E aí hoje, né, como a gente vem falando, a gente tem essa variedade tremenda de métodos e modos. E outra, existem muitas falácias na nossa área. Né? Primeiro, uma língua, né, toda língua é variada, a tradução é uma coisa meio automática, basta você pegar uma palavra, traduzir e botar organiza. Se você pegar um tradutor automático, como o do Google Translate, por exemplo, por mais que ele seja muito sofisticado, porque ele é alimentado constantemente, mas ele vai apresentar muitos problemas. Você não pode só botar um texto, traduzir e pronto, você tem que revisar. É uma ferramenta, eu não digo que não é. Não use, mas revise o seu texto. Porque ele vai lhe poupar um trabalho assim, braçal, né? Que você está digitando tudo e tal. Pega o texto, joga lá, traduz e aí revisa. Faz o processo de revisão, porque ele não vai acertar assim. Ele não vai estar adaptado 100% para o que você de fato vai querer. Sempre vai ter uma palavra, uma expressão, uma coisa que ele não vai traduzir do jeito que você quer naquele momento. Ele vai usar um banco de dados e vai jogar uma opção. Apesar de que ele é uma ferramenta muito boa. Existem muitas expressões idiomáticas, muitas coisas que no começo ele não fazia, mas hoje ele faz. Você coloca, tem opções e tal, mas isso é uma coisa, né? Não existe esse pareamento porque as culturas têm diferentes modos de enxergar a realidade e usam a língua para desenvolver esse modo. Né? Então isso é uma falácia que existe na nossa área, infelizmente. Outra, que existe um método de ensino de língua inglesa perfeito. Não existe. O que existe é a sua adaptação como aprendiz a um determinado método. Tem gente que prefere o áudio lingual e tem gente que aprende com ele. E aprende. E tem gente que como muita gente não se satisfaz com esse método, existe o método comunicativo, que é o que tenta simular situações do dia a dia. Né? Coloca os alunos numa situação para tentar simular como é que eles iriam sair, como é que eles iriam resolver aquele problema linguístico comunicativo. E aqui é que eu falei, ó. Hoje existe o Defense Language Institute. Is a United States Department of Defense Educational and Research institution which provides linguistic and cultural instruction to the Department of Defense, other federal agencies, and numerous customers around the world. Defense Language Institute is responsible for the Defense Language Program
and the bulk of the Defense Language Institute's activities involving educating DoD members in assigned languages and international personnel in English. Other functions include planning, curriculum development, and research in second language acquisition. Eu vou mostrar, para encerrar aqui, eu vou mostrar só um videozinho sobre essa instituição. Ela é considerada hoje um dos cursos de língua inglesa, um dos institutos de ensino de língua inglesa mais prestigiosos do mundo, por conta da quantidade de alunos que eles têm. A cada semestre eles têm em torno de 4.000 alunos, né, do mundo inteiro, soldados do exército americano e também de outras instituições, de outros locais, que aprendem diversas línguas. Se não me engano, são mais de 20 idiomas que eles têm a possibilidade de aprender. Né? The Defense Language Institute provides language training to military personnel so that they can conduct operations. At the Information Warfare Training Command, we also provide similar professionalization to enhance their language training so that they conduct operations on the fleet. Back in 1941, it was recognized that we needed a foreign language capability within our armed forces, and so the first language school was developed at Christie Field in the city of San Francisco. And during the World War II period, the school moved a couple times, and after World War II, the school finally settled here at the city of Monterey, where it remains today. Привет! Yeah. Marhaba! Salam. Marhaba! سلام، اسم من هستیه. من در نوریه دریایی هستم و این مدرسه زبان فارسی. I always thought it was really cool when other people spoke different languages. I'm from Southern California, so most people are bilingual. And in high school, we had to take Spanish, but it wasn't really something that I got too into. But yeah, I had no idea what Farsi was. I didn't even know like where they spoke that before I got here. The language training ranges anywhere from 9 months to 64 weeks, depending on the difficulty of the language. You have them in class about 7 to 9 hours a day. And then after that, they can have up to 3 hours of homework. And that's not even including study time. So study time, 1 to 2 hours on top of the 3 hours of homework. They have to split that in between their PT schedules and any other requirements, the GMPs that we have for them. It's all about time management here and really being motivated to keep up that drive. Especially now that we're in third semester, we're not supposed to speak English in the halls, we're not supposed to speak English in the classrooms. So they kind of force you to be comfortable with speaking the language. So as CTIs, we are at the forefront of intelligence gathering, both as a point of collection and a point of dissemination. So information warfare is what we specialize in. And every day we are reminded by our CEO here that we are here to deliver a war-fighting skill, not just to teach a language. Então você vê, ó, eles, primeiro, trabalham num sistema de imersão, né, como a moça falou, eles não podem falar inglês nem nos corredores, vai ter que usar a língua mesmo para resolver questões comunicativas mesmo, tá, a todo instante. E associado com a cultura, veja que aí eles estão simulando as situações, talvez ali fosse uma simulação de venda no mercado local,
usando as roupas e fazendo mesmo esse processo de compreensão da comunicação em todos os seus aspectos, não apenas no aspecto linguístico. Alguém pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Tem que saber o idioma do país que eles vão compartilhar. Pois é, né? Aí já é outra questão. Não só a questão linguística. Deu essa. Aí é outra questão. Você tem razão. E muito que bem. Aí porque depois de combater eles vão ter que invadir, né, gente, pra roubar, pegar os recursos. Não vão pra guerra por nada. Exato. Tem que passar a moça. Acho que a gente vai ter que Vamos nosso lá, pessoal. exército. Alex Maia. Alex. Bárbara Kesley. Bárbara. Pessoal, aproveitando aqui, daqui a pouco vocês já vão sair. Segunda e quarta-feira não tem aulas, né? Eu já respondi todo mundo que mandou a documentação. Você já vai liberar? Oi? Você já vai liberar? Bom, já encerrei. Eu não seguro vocês aqui, não. Eu termino aqui. Hoje eu chego Será que ele não sabe que nós somos cabelos? Não, eu vou enquanto tiver o conteúdo e o fluxo tá rolando. Ai, se a Pamela não fosse. Sexta-feira, Aí a Pamela, gente, hoje infelizmente a gente vai ter que